pessoal, tudo bem? Muita gente já ouviu falar de parestesia, mais uma vez esse tema aqui no nosso canal. A gente já gravou alguns vídeos falando da parestesia quando o dentista extrai um dente de terceiro molar, a parestesia durante o protocolo também acontece, e em outros tipos também de implantes também pode ocorrer a parestesia. Essa parestesia geralmente ela acontece por conta de um nervo que passa por dentro da mandíbula, chamado nervo alveolar inferior, tá? Esse é o grande vilão da maioria das parestesias que os pacientes possuem, tá? Geralmente essas parestesias são causadas por esse nervo que fica dentro da mandíbula, na parte inferior, tá? Quando você vai fazer os implantes na parte inferior. Então hoje eu trouxe aqui para vocês duas imagens aonde eu vou te falar um pouquinho mais a respeito desse tipo durante o planejamento, né, para a colocação dos implantes e como que a gente pode evitar que isso aconteça, tá bom? Então eu vou colocar aqui, vou virar um pouquinho aqui para vocês olharem a minha tela, tá bom? Aqui, ó. Então vamos todo mundo aqui, tá dando uma olhada na tela, tá? Então o que acontece aqui, pessoal? Eu tenho dentro da mandíbula um nervo que está aqui em amarelo, que ele atravessa, ele percorre toda a mandíbula e ele vai sair de dentro da mandíbula e vir para os tecidos moles nessa região aqui, tá? Dos dentes que ficam atrás do dente canino. Atrás do dente canino é onde esse nervo ele sai de dentro da mandíbula e ele vem para a parte de tecido mole, tá? Então, a nossa grande preocupação aqui, quando vai fazer os implantes, é a gente ver a altura que eu vou ter do final, do começo do osso aqui até chegar no amarelo, que é o dente. É isso que é a minha altura óssea, tá? Eu tenho que me preocupar muito com o tamanho do implante que eu vou colocar. É ideal que esse implante fique muito próximo do nervo? Não, pessoal. Não é ideal que esse implante fique muito próximo do nervo, porque já pode vir a causar uma parestesia. Para isso, então, para que a gente não corra nenhum risco de causar uma parestesia, é preciso que esse implante fique instalado pelo menos 1,5 mm a 2 de distância desse nervo. Quando o implante fica muito próximo, quando ele fica muito próximo do nervo, o paciente pode vir a ter a parestesia, tá? Então é importante que o dentista saiba a altura que ele tem da parte óssea aqui de cima até chegar no nervo. Aí ele vai ver essa altura, por exemplo, eu tenho uma altura de 10 daqui para cá. O ideal é que eu estivesse trabalhando com implante de 8 milímetros ou 8,5 no máximo, para eu ficar a 1,5 mm de A2 desse nervo, tá? Isso aí é uma margem segura para a gente não ter esse problema, tá? Se eu passar muito próximo a ele ou atravessar ele, com certeza o paciente vai ter uma parestesia, tá certo? Então essa é a preocupação quando nós vamos fazer implante posterior, tá? Posterior a gente tem essa preocupação. Agora no caso do protocolo, a gente vai ter uma outra imagem aqui. Deixa eu passar aqui para vocês. No caso do protocolo, esse mesmo nervo, você vê ele aqui, ó, tá? Dos dois lados, é o mesmo nervo, é o alveolar inferior, tá? E aqui naquela região onde eu falei, né, que ele sai da mandíbula e ele vai inervar essa região de tecido mole aqui, tá? Então ele não tá mais. Nessa região da frente aqui, como ele saiu daqui, ele não está mais dentro da mandíbula, ele não vem para frente.
Ele não continua, ele sai daqui e ele vem para o tecido mole. Como ele sai aqui e aquele também sai, a parte da frente fica livre para a gente poder instalar os implantes, tá bom? Então o dentista, ele consegue instalar os implantes aqui de forma tranquila, tá? Para poder fazer o protocolo. No caso aqui, qual que é por que causa a parestesia em casos de protocolo? Porque o dentista, ele tem que fazer uma abordagem cirúrgica onde ele precisa saber aonde estão localizados esses dois nervinhos aqui, onde está saindo o alveolar inferior, onde ele está vindo sair da mandíbula para vir para a pele, tá? Então o dentista, ele tem que localizar, né, esses dois nervos. Para que ele precisa localizar? Para que ele instale os primeiros implantes a 2 milímetros longe, né? Então eu localizo, eu meço aqui 2 milímetros de distância, passo o primeiro implante, vejo 2 milímetros de distância, passo o outro implante, e aí então eu vou para o implante do meio e os outros implantes também, tá? Então essa é a técnica. Agora, por que acontece a tal da parestesia? Porque às vezes no localizar esse nervo aqui, quando vai localizar, o dentista vai localizar o nervo, pode acontecer desse mínimo trauma e causar esse tipo de parestesia, tá? Claro que ao mínimo trauma pode vir a causar? Pode, quanto mais se o trauma for um pouquinho maior, tá? Então a hora de localizar esse nervo tem que ser feito com bastante cuidado, com bastante cautela, com bastante delicadeza, tá? Para que isso não aconteça, mas pode vir a acontecer, tá? Pode vir a acontecer, não é por imperícia, não é por algum outro problema que o dentista, tá? Pode, claro, por isso que é aconselhável às vezes você ter uma pessoa um pouco mais experiente nesse tipo de cirurgia, tá? Para a gente tentar evitar, mas isso é uma coisa que pode vir a acontecer, tá? Até com profissionais experientes, claro que em menor escala, com certeza, mas pode vir a acontecer, tá? Não é, graças a Deus, a rotina da clínica, mas pode acontecer. Então, nessa visualização onde ele percebe que o nervo, ele precisa localizar esse nervo para ele poder fazer a instalação dos implantes, tá? É por isso que acontece a parestesia, tá bom? Então, eu acho que essa imagem por si só ela fala, né? Você vê que os implantes ficam aqui na frente, aqui a gente não tem inervação, a gente só precisa saber aonde estão esses nervinhos para a gente poder fazer a instalação dos implantes com tranquilidade, tá? Então, pessoal, esse vídeo ele mostra para você, tá, os cuidados que os dentistas eles devem ter durante o planejamento da instalação dos implantes, né? Durante o planejamento do seu tratamento com implantes, a gente precisa saber a exata altura óssea que a gente tem até chegar no nervo para os implantes posteriores, e a gente também tem que saber a localização dos nervos na parte da frente na instalação dos implantes do protocolo. Tá aí mais uma vez, eu vou falar a mesma coisa que eu sempre repito aqui, daí a importância de você entregar bons exames de imagens para o seu dentista, tá? Qual é o bom exame de imagem para o dentista? Tomografia, tá? Tá cheio de vídeo aqui falando a respeito da tomografia, tá? Ela traz altura e ela também traz espessura, porque não adianta eu ter altura se eu tenho um osso muito fino, eu não vou conseguir instalar um implante, tá? E se eu conseguir, provavelmente esse implante vai perder ali na frente, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Ele foi feito para te elucidar um pouco mais, tá? A respeito disso, para que você tenha uma melhor compreensão por que as parestesias acontecem, tá? E óbvio, junto com isso, para te reforçar a ideia
da importância de você entregar bons exames de imagens para o seu dentista, tá? Você entregando bons exames, você diminui drasticamente a tua chance com um problema desse, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você acha que esse vídeo possa ser interessante para outras pessoas, peço que você compartilhe. Se você puder deixar o seu joinha aí para ajudar esse vídeo a chegar a mais e mais pessoas, eu te agradeço. Uma grande semana a todos. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo, que a gente vai respondendo devagarzinho. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.